Senhor e soberano, tu és rei. Me ouves quando eu clamo, és fiel. Em todos os teus planos para sempre, será digno de louvor. Tu és Deus, Senhor e soberano. Som, agora sim. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor. Vamos dar início a mais um culto, amém? Peço que a igreja se coloque de pé já para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Lá em Salmo 147, versículo 1, diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. Amém. Aqui a gente vê a paixão do salmista ao estar na presença do Senhor. E é muito bom o momento em que a gente está louvando ao Senhor. É muito bom o momento em que a gente está cultuando a Ele, sentindo a presença dEle. Quando a gente está exercendo adoração a Ele, é um momento tão gostoso que muitas vezes a gente não quer sair desse lugar de adoração. E aqui ele diz como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Nós precisamos valorizar esse momento. Hoje a gente está comemorando o dia da igreja perseguida. E quantos cristãos não gostariam de estar com essa oportunidade que nós temos hoje, de estarmos reunidos na casa de Deus, com as portas abertas, com as luzes acesas, com o microfone na mão, com instrumentos, fazendo muito barulho, dando glória a Deus, dando um aleluia bem alto. Quantos cristãos ao redor do mundo não gostariam de estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje, com tanta liberdade, com tanta propriedade? Muitas vezes nós colocamos o momento de adoração a Deus, um momento muito automático, um momento muito da nossa rotina, quando na verdade é um privilégio, é um prazer, porque nós não sabemos até quando nós podemos ter esse privilégio. Então, todas as vezes que nós formos nos reunirmos num culto, todas as vezes que nós formos exercer a adoração ao Senhor, que nós façamos como se fosse o nosso último dia, porque nós realmente não sabemos quando será o nosso último dia. Então vamos adorar ao Senhor, que essa noite você possa fechar os seus olhos, estender as suas mãos para o céu, dar glória a Deus, dar aleluia e agradecer a Deus por toda a oportunidade que você tem de louvar o nome dEle, por toda a oportunidade que você tem de estar na presença dEle junto com os seus irmãos, porque existem cristãos que não têm isso, amém? Eu não sei qual é a maneira que você dá o seu melhor a Deus, talvez a maneira como você dá o seu melhor a Deus é quietinho no seu canto, louvando baixinho. Talvez a maneira que você dá o seu melhor a Deus é gritando bem alto, é batendo palma, é dançando, é louvando e adorando alto. Independente da maneira que for, faça o seu melhor a Deus, porque Ele é digno, Ele merece, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, e nós só estamos aqui hoje por causa dEle, é tudo para Ele, é por causa dEle, tudo é por meio dEle, amém? Então essa noite que você fechar os seus olhos, adorar a Deus em nome de Jesus, e que nós venhamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, amém? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos, Senhor, exaltar o teu nome, Senhor, e te engrandecer, Deus. Aleluia, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, que nós temos, ó Deus, de nos reunirmos, Senhor, com portas abertas, ó Deus, luzes acesas, Senhor. A oportunidade que nós temos, Senhor, de fazer barulho para o Senhor. Pai, louvado seja o teu nome por isso. Que essa noite, Deus, nós venhamos te engrandecer, Deus. Nós queremos, Senhor, louvar o teu nome. Ó Deus, reconhecer o quão bom é o Senhor, Deus.
reconhecer, ó Deus, que o Senhor é conosco, reconhecer que o Senhor é fiel, ó Deus, e que nós não somos nada sem Ti. Deus, nós em nome de Jesus, Senhor, adoramos o Teu nome, Senhor, elevamos, ó Deus, o nosso melhor louvor a Ti, Senhor, não, ó Deus, porque nós somos bons, Senhor, mas, ó Deus, porque o Senhor é merecedor disso, porque enquanto, ó Deus, nós tivermos, Senhor, essa liberdade, papai, nós devemos, Senhor, abrir a nossa boca, Senhor, e proclamar o Seu nome. Deus, receba a honra, Senhor, receba a glória deste lugar. Receba, Deus, toda a adoração, Senhor, receba toda a atenção, Senhor, neste lugar. Receba, Deus, todo o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Tu, Senhor, aleluia, Deus, Tu és digno, Senhor. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, somos gratos a Ti. Toma o Teu lugar neste lugar. Ó Deus, seja, Senhor, livre para fazer a Tua boa obra aqui. Toma a vida, Senhor, dos Teus filhos, ó Deus. E que o Espírito Santo de Deus esteja movendo o nosso coração em uma adoração sincera e verdadeira. Porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o Teu nome. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Então, nesse espírito, venhamos adorar a esse Deus maravilhoso, amém? Ele está neste lugar e viemos aqui para isso, para adorá-lo, para engrandecer o nome dEle. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então adore a Ele com alegria. Você que está em casa, em nome de Jesus, prepare este momento em nome de Jesus. Adore a esse Deus maravilhoso, que você possa nessa noite, com a tua mente, com a tua boca, com o teu coração, declarar que Ele é o Rei, que Ele é o Rei da tua vida, que Ele é o Rei da tua casa, que Ele é o Rei da tua família. Então adore a Ele neste momento com alegria, aleluias, nas palmas. Aleluias. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, Rei, que Tu és o Rei, Rei, que Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Triunfou, a Ele o quê? A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a
foi por mim, foi por você. Continue declarando, Ele é o Rei. Aleluias. Adore a Ele. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, que Tu és o Rei. Rei, que Tu és o Rei. Aleluia, uma salva de palmas para Ele. Aleluias, Ele é Rei. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, toda a honra, toda a glória é para Ele. Aleluias. Aleluias, continue adorando. Ele está neste lugar. Aleluias. Aleluias. Louve a Ele. É noite de declarar que Ele é Rei. Estamos aqui para isso. Declara, Ele é Rei. Ele é Rei da tua vida. Aleluias. Aleluias. O reino dEle é eterno. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora.
e os reinos se abalam, e os povos se curvam, e as bocas se abrem, e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. E os reinos se abalam, e os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore Ele com uma salva de palmas. Porque dele, por ele
Jesus. Toda honra, toda glória para Ele. Amém. Hoje é o dia que a gente faz memória da igreja perseguida. E por causa desse dia a gente preparou um vídeo para passar para a igreja. Tá tudo certo para passar? Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! Não! O que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. Amém. Irmãos, isso é uma realidade que acontece, né, em todo mundo. Às vezes a gente vem para a igreja e nós temos a nossa vida, nós trabalhamos, nós estudamos, cuidamos de casa e não nos atentamos para aquilo que tem acontecido ao redor do mundo. E informações como essa precisam constranger o nosso coração, porque irmãos têm dado as suas vidas, têm sido torturados até a morte por causa de uma mensagem. E que mensagem é essa? Que mensagem é essa que motivam eles com tanta força a ponto deles não negarem Jesus a nenhum custo? A gente vê relatos de homens que viram suas mulheres, seus filhos serem violentados na sua frente, enquanto os torturadores pediam para ele negar Jesus e ele não negou. A gente vê relatos de pessoas que foram torturadas, tiveram braços, membros do corpo decepados para negar Jesus e não negaram. A gente vê relatos de pessoas que continuam todos os dias sendo torturadas e perseguidas, perderam tudo em nome de uma mensagem. E qual mensagem é essa? É a mensagem que eu tenho e que você tem hoje.
É a mensagem que nós temos e que nós podemos livremente abrir hoje, que é a Bíblia, é o Evangelho de Jesus Cristo. E quantas vezes nós não damos importância para isso, e isso precisa constranger o nosso coração. O fato da gente muitas vezes negligenciar o nosso tempo com Deus precisa constranger o nosso coração. O fato de muitas vezes a gente vir para a igreja como uma obrigação precisa também constranger o nosso coração, porque não é uma obrigação, é um privilégio. As nossas portas estiveram fechadas durante alguns meses por causa da pandemia. Nós tivemos que assistir culto online. Muitos ao redor do mundo nem o culto online tem, nenhuma Bíblia tem. Tem páginas rasgadas da Bíblia só para que eles possam se alimentar. Eles decoram os textos só para que eles possam se alimentar e ter tudo aqui, porque se alguém ver eles com uma Bíblia na mão, vai ser tomado deles. Nós temos inúmeras versões, nós temos capas de diferentes tipos, nós temos Bíblia para todas as idades, Bíblias ilustradas, Bíblias com linguagens um pouco mais arcaicas, outras com linguagens mais modernas, e muitas vezes nós não damos valor a isso, e isso precisa constranger o coração da igreja. Então, que essa noite nós possamos levantar o clamor por esses irmãos que estão lá, e levantar um clamor para que Deus os sustente nessa missão, porque, para ser muito sincero e espiritualmente falando, eles estão melhores do que a gente, né? Porque eles já perderam tudo. Eles já não têm mais bens materiais pelo que lutar. Muitos deles já não têm nem mesmo a família. O que eles têm é o Evangelho, é a resposta que eu e você nós temos e muitas vezes nós negligenciamos em compartilhá-la. Então, que nós venhamos orar para que Deus venha sustentá-los ali, para que, se possível for, se for do agrado de Deus, que eles possam realmente ser poupados de torturas, que eles possam ter mais vidas para alcançar. Mas, espiritualmente falando, eles estão 1000 vezes melhor do que a gente. E nós precisamos tomar consciência disso. Que um dia, isso é bíblico, um dia toda a igreja vai ser perseguida. Nós não sabemos se nós vamos passar por isso que eles estão passando, porque de uma forma ou de outra nós sentimos nem 1% do que eles sentem, mas nós sofremos tipo de perseguições no trabalho, pela mídia, mas não é nem comparado àquilo que eles têm sofrido. E nós precisamos tomar consciência disso. E uma consciência que mude as nossas atitudes. Não só uma consciência de, eu sei o que eles estão passando, e vou orar por isso. Mas realmente uma consciência que mude a nossa atitude em relação ao Evangelho, que mude a nossa atitude em relação à sociedade, de vermos pessoas que estão carentes de Deus e nós abrirmos a nossa boca. Essas pessoas, elas não se contêm quando elas veem alguém que carece de Deus, elas precisam pregar o Evangelho. E quantas vezes elas querem pregar o Evangelho e elas não podem porque correm risco de vida por causa disso. E eles têm se arriscado pelo Evangelho, pela palavra que eu e você nós temos todos os dias e que nós temos liberdade para pregar e viver essa palavra. E quantas vezes nós não temos vivido. Então, eu convido a igreja para se colocar de pé, para que nós venhamos levantar um clamor pelos cristãos que são perseguidos e que nós possamos também lembrar disso nas nossas orações. Muitas vezes a gente está tão atarefado com os nossos pedidos e a gente nem sequer lembra de orar por essas pessoas. Então, nós como cristãos, nós como irmãos em Cristo, eles também são nossos irmãos. Vamos levantar o clamor e lembrar de colocá-los eles nas nossas orações. Amém? Pai querido, nós viemos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, em um só corpo, Senhor, em uma só voz. Deus, glorificar, Senhor, primeiramente o Teu nome, Senhor, pelo Teu Evangelho. Ó Deus, porque nós temos, Senhor, a resposta. Ó Deus, nós temos a mensagem, Senhor. Ó Deus, eu quero Te glorificar, Senhor, por isso. Quero também Te glorificar, ó Deus, pela vida, Senhor, de pessoas que se dispuseram, Senhor, a perder tudo, Senhor, em prol do Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que o Senhor possa, Deus, alcançar esses irmãos, Senhor, onde quer que eles estejam. Ó Deus, pessoas, Senhor, por todo o mundo, ó Deus, que tem levado, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e arriscar as suas vidas, Senhor, para que o Teu Evangelho seja pregado, fazendo, ó Deus, e cumprindo o mandamento Teu, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Alcança, ó Deus, em nome de Jesus, essas pessoas, onde quer que elas estejam. Alcança, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pais, ó Deus, que estão em suas casas, Senhor, angustiados por não saberem onde os seus filhos estão, porque, ó Deus, abriram mão, Senhor, do Teu conforto para pregar o Teu Evangelho.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda a vida de crianças, papai, que são torturadas, Senhor, diariamente. Ó Deus, que correm risco de vida, Senhor, por causa da tua mensagem. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor, e manda, ó Deus, em nome de Jesus, o teu socorro. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, a vida desses irmãos. Nós sabemos, ó Deus, que muitos deles, Senhor, irão, ó Deus, para a glória, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que muitos deles, Senhor, talvez não tenham, Senhor, mais tanto tempo de vida, sim, Senhor. Mas, ó Deus, que a tua vontade, Senhor, seja feita sobre a vida desses irmãos. Ó Deus, que a tua vontade, Senhor, se estabeleça, ó Deus, onde quer que eles colocarem a planta dos pés, onde quer, ó Deus, que eles abram a sua boca, que o teu evangelho, ó Deus, seja em nome de Jesus pregado. Vidas, ó Deus, se convertam, papai, porque nós sabemos, Senhor, que esse é o maior prazer desses cristãos, Deus. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, pessoas, ó Deus, para cumprir o teu chamado. Ó Deus, leva a eles, Senhor, pessoas, ó Deus, carentes do teu evangelho. Pessoas, ó Deus, sedentos pela tua presença, Senhor, para que eles possam, em nome de Jesus, evangelizar, Senhor, pregar, e muitas vidas venham se arrepender, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que através desses cristãos, Senhor, nações venham ser avivadas, nações venham ser transformadas, ó Deus, que toda língua, Senhor, confesse o teu nome, todo joelho se dobre diante de ti, ó Deus, onde quer que esses cristãos abrirem a sua boca, em nome de Jesus. E, ó Deus, eu quero também, Senhor, pedir a Ti, ó Deus, misericórdia sobre a igreja brasileira. Pedir, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu perdão, Senhor, sobre nossas vidas. Por toda a liberdade, ó Deus, que nós temos, Senhor, e muitas vezes nós negligenciamos isso. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia nas nossas vidas. E em nome de Jesus, Senhor, crie, Senhor, no nosso coração, Senhor, um arrependimento sincero, um quebrantamento genuíno, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ter consciência disso, Senhor, e em nome de Jesus, mudar as nossas atitudes para que o Teu nome seja conhecido cada vez mais. Deus, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Graça e a paz, igreja, boa noite. Pode se sentar, fiquem à vontade. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que os irmãos estejam bem, em nome de Jesus. Hoje, assim como a Ingrid bem falou, dia da igreja perseguida, né? E nós temos o privilégio, né, de estarmos aqui nessa noite. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar aqui e não estão, né? E existem muitas pessoas que poderiam também estar aqui e também não estão, né? Então, que em nome de Jesus, que isso venha tocar no coração dos irmãos, né? Que a tendência, né, dessa perseguição a cada dia mais aumentar, e assim como a Ingrid falou, é bíblico, mas muitas pessoas às vezes brincam, né, em relação ao evangelho. E, mas aqui no Brasil é tranquilo, etc e tal. E amanhã não sei quando Jesus vai voltar, então deixa mais para frente, e acaba não vindo e perdendo as bênçãos, né? Então que nós venhamos levar a sério, né, que toda essa situação da igreja perseguida, que nós venhamos estar orando, sim, intercedendo pelos irmãos aí que estão sendo perseguidos, principalmente lá na Ásia, né, países que são chamados países de cortina fechada, onde o evangelho não entra, tanto a parte governamental quanto a parte religiosa não permite que o evangelho venha adentrar. Então que a gente venha interceder, né, que os irmãos continuem lá em nome de Jesus, né, firmes aí, pregando o evangelho em nome de Jesus, amém? Queria chamar as crianças aqui à frente, para nós estarmos abençoando todas as crianças, em nome de Jesus. Todas as crianças aqui na frente, estenda as mãos aqui para frente, vão abençoar as crianças. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, Senhor. Nesse momento queremos colocar esses pequeninos nas Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor preserve, Senhor, a pureza de coração dos Teus filhos, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, cada um deles, o Senhor possa estar tocando nesses coraçõezinhos, Senhor, tirando, Senhor, tudo aquilo, Pai, que é internet, televisão, tudo aquilo que rede social tem tentado, Senhor, adentrar esses corações, que nesse momento caia por terra, e que a Tua palavra, que é a verdade sobre a vida deles, venha florescer, Deus, em nome de Jesus.
Que o Senhor capacite as professoras, que elas possam ensinar, Senhor, de uma forma divertida, de uma forma lúdica, que o Senhor capacite cada uma delas, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus essas crianças saiam daqui edificadas através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fique à vontade, crianças, podem ir para a classinha. Amados, minha voz está fanha mesmo, amém? Glória a Deus, está meio fanha a minha voz. Eu acho que eu peguei uma gripe aí, não é Covid, amém? Já fui vacinado, glória a Deus por isso. Então não se assustem, mas minha voz está um pouco fanha. Ontem, né, tive aí um pouquinho ruinzinho, mas em nome de Jesus já passou, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria, antes da gente iniciar o culto, da gente estar intercedendo por algumas vidas aqui, né? Vidas, famílias que estão enlutadas devido ao Covid, né? A família do Lucas, né? A família do Lucas, o Lucas aqui do Louvor, né? Que é a mesma do Tiago e da Aldenira também, perderam a tia, né? Do Tiago e do Lucas, né? Infelizmente. O Lucas até colocou ela em oração numa das orações que nós tivemos aqui. Infelizmente, aprove ao Senhor, né, recolher a irmã. Então, que a gente possa estar intercedendo aí por toda a família do Lucas, né, para que o Senhor venha sustentar. Também queria interceder aqui pelo primo do Cleiton, né, primo do Cleiton que teve um AVC, né, que nós venhamos estar intercedendo aí pelo primo do Cleiton também. E agradecer a Deus pela vida da tia do Gustavo e da prima do Gustavo que melhoraram, né? E é da dona Lina também. Elas melhoraram, as duas estão com Covid. A prima estava num estado pior, mas já está em casa para a honra e glória do Senhor. A tia está bem também. Mas que em nome de Jesus nós venhamos interceder por essas vidas. Amém? Glória a Deus. Santo e soberano Deus, nós continuamos na Tua presença, Senhor, onde queremos colocar cada uma dessas famílias aqui representadas, Senhor. A família do Lucas, do Tiago, da Aldenira, Senhor, visita, Senhor, essa família, Pai, momento de luto, momento de dor, Senhor, momento de tristeza, mas nós sabemos que é o Teu Espírito Santo que consola, Senhor. Deus, adentra esses corações, Senhor, vai trazendo consolo, Senhor, vai trazendo, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que eles necessitam, Senhor, nesse momento de dor e de luta, Senhor, bem como também, Senhor, o primo do Cleiton, que sofreu esse AVC, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor visite o Teu filho, aonde quer que ele esteja, Senhor, vai restaurando a saúde plenamente do Teu filho, Senhor, prepara os médicos, prepara os enfermeiros, Senhor, prepara todas as coisas para que ele possa ser restaurado prontamente, e venha glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Bem como também, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, pela prima e pela tia do Gustavo e da dona Lina, Senhor. Ó Deus, que se restauraram, Senhor, estão em processo, Senhor, de restauração, Senhor, mas nós cremos que foi a Tua mão poderosa que livrou, Senhor, as Tuas filhas, Senhor. Por isso é motivo de alegria, Senhor, nesse momento de tanta perda, Senhor, de tanta dor, Senhor, trazemos essa notícia, Senhor, onde as pessoas se restauram, onde o Senhor vem restaurando a saúde, Senhor, e vem, Pai, capacitando e restaurando a saúde plenamente dos Teus filhos, Pai. Por isso nós Te glorificamos, exaltamos o Teu nome e que o Senhor possa, Senhor, continuar agindo, Senhor, a favor de todos aqueles, Senhor, que estão passando por um momento de dor, momento de luta, Senhor, momento de tribulação, Senhor, famílias que estão enlutadas, Senhor, em nome de Jesus consola, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor continua, Senhor, soberano. O Senhor continua, Senhor, no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Continue intercedendo aí por essas famílias. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, logo mais, nós teremos boas notícias aí. E que, em nome do Senhor Jesus, possam testemunhar aqui também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje queria trazer uma palavra aqui para os irmãos, uma palavra bem breve, rápida, né? Diferente do domingo passado, né? Domingo passado foi culto para crente mesmo, né? Culto que os irmãos saíram daqui, era 9h10, eu ainda tinha mais coisa para falar, mas não deu tempo de falar tudo. Glória a Deus por isso. Mas hoje, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para a igreja, o Senhor me deu na segunda-feira aqui na oração. Para vocês verem a importância de a gente estar orando, né, irmãos? Então, às vezes, assim como a gente viu aqui nos vídeos, né, quantas e quantas pessoas que queriam ter um momento com o Senhor, e a gente aqui tendo a oportunidade de ter uma horinha com o Senhor. Obrigado.
ter uma horinha aqui de oração com o Senhor, se colocar na presença dEle, e às vezes a gente se desfaz, né? A gente sabe da correria do dia a dia, eu mesmo, né, tenho a minha correria aí no dia a dia, mas nós sabemos da importância de priorizar as coisas de Deus, né? Então é questão de prioridade, né? Não é nem questão mais de tempo, porque tempo ninguém tem mais para nada. Se você parar para ver, ninguém tem tempo mais para nada. É questão de prioridade. Quais têm sido as suas prioridades? Suas prioridades têm sido o quê? Descansar, trabalhar. Nós que somos crentes, nós que pregamos o Evangelho, nossa prioridade é o reino de Deus, amados. Se não te falaram isso, eu estou te falando agora. Tua prioridade não é teu trabalho, tua prioridade não é nada que não seja o reino de Deus. Então que você venha ter essa compreensão, né? Que quantas e quantas pessoas lá, daqueles países, queriam ter esse momentinho com Deus e não tem. Ou quando tem, ficam com o olho no peixe ou no gato, para ver se não está vindo ninguém, para pegar eles, prendê-los, levarem presos, matá-los e etc e tal. E a gente aqui num país que é laico, um país que é tranquilo, que não tem essa perseguição religiosa, entre aspas, né? A gente tem, mas bem pouco, mas a gente não dá valor, né? Então, que nós venhamos, né? Tomar um tapa na cara, né? Mas que a gente venha se despertar para essas coisas, né? O dia da igreja perseguida é justamente para isso, para que a gente venha interceder por nossos irmãos que estão passando por esse momento de dificuldade, que a gente venha despertar, assim, como igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão me escutando bem? Amém? Que acho que está dando, não sei, tá bom aqui. Gente, hoje em dia, nós estamos vivendo numa sociedade que é conectada, né? Hoje em dia, todo mundo é conectado. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem internet, todo mundo super conectado. E pelo fato de nós sermos super conectados, o que acontece? Todos nós somos bem informados. E somos bem informados sobre qualquer assunto. Se você para conversar com uma pessoa, a pessoa sabe te falar desde política, futebol, religião, Big Brother, que já acabou, graças a Deus, um monte de outras coisas. A pessoa vai conseguir conversar com você sobre várias coisas, justamente pelas informações, pela tecnologia, por nós sermos conectados. E por isso, nós temos diversos pontos de vista. Amém? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Amém? Mesmo que a sociedade tenha imposto aí que você tem que pensar da mesma forma que todo... Não, ninguém pensa da mesma forma que ninguém. Todos têm seus pontos de vista. Todos têm características que são pessoais e intransferíveis. Amém? Glória a Deus. E esses pontos de vista são opiniões que muitas vezes divergem uma dos outros. Eu tenho um ponto de vista, a minha esposa tem um ponto de vista, o Tiago tem um ponto de vista, o Gessé, a Carla, a Dani, todo mundo tem um ponto de vista. E essas opiniões, elas divergem, ou seja, essas opiniões, elas são diferentes. Eu concordo de uma forma, o Gessé concorda de outra forma, e essas opiniões, elas divergem. E elas, ao mesmo tempo que elas divergem, elas fazem o quê? Criam conflitos. E muitos desses conflitos eu entendo como conflitos saudáveis, porque tem um crescimento nas divergências, porque você não é obrigado a concordar com tudo. Mas em meio às divergências, em meio aos conflitos, nós aprendemos. Eu vejo dessa forma. Não é porque eu penso que esse púlpito é branco e alguém pensa que o púlpito é amarelo, e a gente vai ter divergência, a gente vai ter conflito, que eu vou deixar de amar uma pessoa, deixar de conversar com uma pessoa. Não, você acaba entendendo o ponto de vista daquela pessoa, e você acaba também estando ali, né, em harmonia, entre aspas, porque ninguém é obrigado a ver esse púlpito como branco. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. E eu vou pegar um ponto aqui que... Vossa pastora está fazendo faculdade teológica, lá na sede, lá em São Vicente, só que é online. E ela entrou na aula está tendo aula de filosofia. E aí quando ela começou na aula de filosofia, ela veio trazer alguns pontos para mim. E aí eu falei para ela, filosofia é uma viagem. É uma viagem. Por que você acha que os filósofos lá, a maioria dá aquelas viajadas? Porque filosofia é uma viagem. Né? E eu fui buscar aqui que
na filosofia, o ponto de vista é uma atitude ou uma maneira específica na qual a pessoa pensa em algo, gerando questionamentos e argumentos a serem discutidos. Ou seja, para a filosofia, ter vários pontos de vista é extremamente saudável. Por quê? Porque vão gerar argumentos dentro de cada ponto de vista que as pessoas vão poder conversar e debater isso daí. E hoje nós temos vivido numa sociedade que é justamente isso. Cada um tem um ponto de vista. Aqui na igreja, se você fizer uma enquete, vários irmãos você vai ver que vai divergir. Vai ter uma divergência entre os pontos de vista. Mas isso é saudável. Isso é para o crescimento da pessoa. Não é para que nós venhamos ser da mesma mente, da mesma forma, todo mundo igual. Não, nós pensamos diferente, nós somos pessoas diferentes. E por que eu estou falando tudo isso? No entanto, eu não vim aqui para dizer que nós, todos aqui, cristãos, somos donos da razão. Que todos aqui, que todo mundo aí fora está errado. Nós somos os donos da razão. E porque se você parar para analisar, todos os pontos de vista são justificáveis, eles sendo fúteis ou não. Se a pessoa falar que esse púlpito aqui é amarelo, ele vai ter uma justificativa para que ele venha me falar que esse púlpito é amarelo. Sendo uma justificativa fútil ou não, essa pessoa vai ter uma justificativa para falar. E aí você tem que respeitar. Porque a pessoa vê esse púlpito como amarelo, eu vejo como branco. Mas você tem que respeitar. Você pode dar sua opinião? Pode, com certeza. Mas você tem que respeitar também a opinião do outro. E aqui, amados, o meu intuito de estar aqui essa noite não é trazer uma confusão na nossa mente, não é trazer a filosofia para dentro da igreja, não é nada disso. O meu intuito daqui dessa noite é trazer uma mensagem daquilo que Deus tem para a igreja, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o intuito de eu estar aqui nessa noite é que nós precisamos compreender que com Jesus nós encontramos um outro ponto de vista, onde muitas e muitas pessoas não conseguem encontrar, onde muitas e muitas pessoas não conseguem enxergar esse ponto de vista. Então, quando nós caminhamos com Cristo, abre-se uma outra visão, abre-se um outro prisma para você enxergar as situações da sua vida. E essas situações que nós passamos, que as pessoas aí fora do mundo não conseguem enxergar, ou que o determinado parente seu, amigo seu não consegue enxergar, não enxergam justamente porque não caminham com Cristo. Porque a partir do momento que você começa a caminhar com Cristo, você começa a abrir a sua visão. Você começa a enxergar que naquele quarto escuro, que você não vê uma luz, você começa a enxergar uma luz. Você começa a ver que existem outras possibilidades. Você consegue enxergar um outro caminho. E é justamente isso. Eu coloquei aqui, você pode ter entrado por aquela porta, querendo abandonar tudo. Chegou aqui no culto hoje e falou, eu vou para ouvir a palavra, mas eu quero abandonar tudo. Quero abandonar meu casamento, quero abandonar meu trabalho, às vezes quero até dar fim da minha vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar, existe um outro ponto de vista. Existe um outro caminho. Existe, amados, uma outra opção que é Jesus Cristo, porque nele existe uma outra opção. Nele existe um outro horizonte que nós não enxergamos. A partir do momento que você está nele e ele em você. Amém? Por isso eu convido os irmãos a estarem abrindo lá no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, do verso 25 até o 31. Amém? Números, capítulo 13, do verso 25 ao 31. É uma passagem que todos os irmãos já conhecem. Na minha versão, eu acho que é diferente dessa que está aqui.
mas eu vou ler aqui. Está escrito assim: ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles, a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, onde nós queremos, Senhor, nos colocar na Tua presença nesse momento. Colocamos essa palavra, Senhor, esse texto, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor dê vida a essa palavra, Senhor. Que não seja eu que venha estar falando aqui nessa noite, mas que Teu Espírito Santo que habita na minha vida, Senhor, possa estar transmitindo essa mensagem para a vida dos meus irmãos, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor vai preparando cada um dos corações que aqui estão nessa noite, Senhor, para receber essa semente que será lançada e que essa semente venha frutificar em nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, todo levante do inferno, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar essa palavra, toda ave de rapina, todo espírito que não confessa o Teu nome, que bate em retirada, e que em nome de Jesus, somente a manifestação do Teu Espírito Santo e os Teus anjos sejam bem-vindos nesse lugar e na casa de todos aqueles que nos estão assistindo através dessa live, em nome de Jesus, amém. Amados, fique à vontade, pode se sentar. Irmãos, para a gente contextualizar esse texto aqui, amados, o que está acontecendo? Os 12 espias estão trazendo um relatório para Moisés sobre aquilo que eles viram em Canaã. Porque o que acontece? Canaã já tinha sido prometida lá no início, lá em Gênesis, já tinha sido prometida, né, pro povo de Israel. Só que conforme o tempo foi passando, foram surgindo outras gerações. Mas quando chegou essa geração de Moisés, o que aconteceu? Eles estavam caminhando no deserto e aí chegaram próximo até Canaã. Só que Moisés, o Senhor chegou a Moisés e falou assim: Moisés, escolhe aí, pega um de cada tribo. Eram 12 tribos naquela época. Pega um de cada tribo, mas não pega qualquer um. Pega os príncipes da tribo. Pega os melhores da tribo. Um de cada tribo. E manda até Canaã para espiar aquela terra. Para ver como que é aquela terra. E Moisés pegou um de cada um, os melhores de cada tribo, e enviou para Canaã, para verificar a terra prometida. Só que o que aconteceu? Nessa passagem, se nós pegarmos no versículo 2 do capítulo 13, nós vamos ver que Moisés, o Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo. De seus pais envia um de seus líderes. Deixa eu ver se essa tradução está diferente. Envia aos filhos de Israel de cada tribo de seus, que eu hei de dar aos seus filhos. Tem uma tradução que diz que eu já dei aos seus filhos. Ou seja, o Senhor já tinha dado essa terra para
para o povo de Israel. Essa terra já era deles. Então, se você para analisar, aqui eu peguei uma tradução, ó, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam príncipes. Ou seja, o Senhor já tinha dado aquela terra para eles. Só que o que acontece? As coisas do Senhor, elas não vêm de graça. As coisas do Senhor precisam ser o quê? Conquistadas. Amém? Ou foi só na minha vida assim? A única coisa que a gente tem de graça foi o quê? A salvação, amém? A única coisa que vem na vida do crente de graça é a salvação. O resto precisa ser conquistado. O resto é debaixo de luta, debaixo de tribulação, debaixo de dificuldade. Então, amados, aqui é justamente isso. Aquele povo, ele foi enviado para aquela terra com um propósito, para verificar a terra. Só que aquela terra já era deles. Então, se você parar para analisar, eles foram com um propósito, eles foram com um ponto de vista, eles foram com uma visão para aquela terra, que não era a visão que eles deveriam ter ido. Porque se você pega o versículo 18 e 20 aqui, do capítulo 13, diz assim: vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei o produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Ou seja, Moisés aqui está falando para eles irem lá e só ver. Moisés deu uma missão para eles. Moisés falou assim, ó, vai lá com esse propósito, nessa visão aqui. Moisés, ele tinha plena convicção que o Senhor já tinha dado aquela terra para eles. Só que dentre aqueles 12 príncipes, eles não tinham essa mesma visão. Ou seja, eles já subiram para Canaã derrotados. Eles já subiram para Canaã com uma outra visão. E muitas situações das nossas vidas é assim. O Senhor já nos entregou a vitória. O Senhor já te deu a tua bênção. Só que o que acontece? Você acha que vai cair no teu colo. Você acha que você não vai precisar se esforçar para nada. Você acha que o seu salário vai cair na sua conta no final do mês sem você fazer nada. Amados, isso não é bíblico. Todos os homens de Deus, o Senhor fala, esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te, vai, não pare. Ou seja, por que a gente sempre compreende que com a gente vai ser diferente? Por que a gente compreende com a gente não, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, amém, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus é soberano? É soberano. Deus pode estralar os dedos e fazer um milagre acontecer na sua vida? Pode. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus, os irmãos estão entendendo? Aí eu pergunto para os irmãos, amados, quantos espias Moisés enviou para lá? 12, amém? Daqueles 12, 10 retornaram com um relatório negativo. 10 daqueles príncipes não eram pessoas quaisquer, amém? Eram príncipes, eram pessoas ali que faziam a diferença ali naquela tribo deles. Pessoas que provavelmente conheciam a história de Israel. Pessoas que já tinham ouvido sobre a terra prometida. E essas pessoas retornaram, 10 dos 12 que foram lá, retornaram com um relatório ruim para Moisés. Falando o que para Moisés? Falando que lá existia povos gigantes, que é o povo de Enaque, que eram gigantes, que lá existiam muita população, que eles iriam ter que lutar demais. Isso Moisés já sabia. E eles falaram o que para o povo? Falaram, ó, cadê o verso que eu falei? Vieram toda a comunidade... Perdi aqui, amados. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, nela verdadeiramente emana leite e mel, e este é o seu fruto. Trouxeram lá o cacho de uva gigantão, né, tudo aquilo bonito. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali filhos de Enaque.
Vamos correr aqui para um pedacinho que eles falam. No versículo 31, os homens que com ele subiram, porém disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Ei, Moisés não perguntou se aquele povo era mais forte do que eles. Moisés não perguntou para eles, vai lá e vê se a gente vai conquistar aquela terra. Não, Moisés falou para eles irem ver como é que era a situação lá. Porque a terra já era deles, e eles sabiam que eles iam ter que batalhar. Eles iam ter que lutar por aquela terra. Ou seja, uma visão totalmente deturpada, uma visão que eles estavam numa situação que eles achavam que eles iam entrar em Canaã e não ia ter problema nenhum. Ah não, o Senhor já nos deu a terra. O Senhor já nos concedeu tudo. A gente pode entrar, a gente pode ir lá e só pegar a bênção, que é tudo nosso. Só que não é bem assim no reino. No reino de Deus, nós precisamos lutar. No reino de Deus, se você quer mudança na sua vida, você precisa pagar um preço. Você precisa se sacrificar. Ah, mas como que eu me sacrifico? Eu vou para a guerra. Não, hoje em dia a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ah, mas você está espiritualizando muito. Ei, você é crente, esqueceu? Você quer conquistar algo, você quer subir alguma coisa na sua vida, você quer mudar alguma relação sua que está transtornada, quer mudar uma situação dentro da sua casa, quer mudar uma situação no seu trabalho, quer mudar uma situação no seu casamento, é só através de oração, ou ninguém te avisou ainda? É só através de oração. É o Senhor que vai te direcionar. É uma nova visão. Essa visão que o mundo tem tentado imputar sobre as nossas vidas, ela é diabólica, ela é demoníaca. E muitos de nós estamos caindo nessa visão mundana e trazendo isso para dentro da igreja. E isso não pode acontecer. A igreja não tem que se amoldar ao mundo para que possa receber pessoas aqui dentro. Não, isso não é o evangelho. O evangelho não precisa ficar assim, não, eu não posso falar sobre pecado no púlpito, senão o Gessé, né, não está em pecado não, é só um exemplo. Senão o Gessé não vai gostar. Ah, eu não posso falar, sei lá, sobre pornografia, porque fulano não vai gostar. Ei, que evangelho é esse? Eu tenho que ficar esmiuçando aqui para não, amados. Isso daí não. Ah não, eu tenho que adaptar a palavra para que a palavra não vá agredir. Ei, aí é você, Espírito Santo de Deus. Não sou eu não, eu sou aqui só para trazer a palavra. Então, amados, é justamente isso aqui. Dos 12 espias que subiram a Canaã, 10 trouxeram um relatório errado. Um relatório pessimista, um relatório que não iria conquistar, sendo que o Senhor já tinha dado aquela conquista para eles. E quando você passar por um momento de tribulação, quando você passar por um desafio, quando você estiver passando por um momento onde você vai ser testado pelo Senhor, muitas e muitas pessoas vão chegar para você e vai falar, para, você não precisa passar por isso não. Muitas pessoas vão falar para você, ei, para com isso daí, isso aí é coisa de louco, isso aí é coisa que fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Isso daí você não precisa passar por essa situação não, vai por esse caminho aqui, porque é muito mais fácil você buscar um atalho e não enfrentar o seu problema e fugir do problema do que você ter a disposição de ir para cima do problema e no nome do Senhor você vencer a batalha. Então nós precisamos, amados, ter uma nova visão. Nós precisamos ter um novo ponto de vista mediante aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque o Senhor já nos abençoou. O Senhor já nos fez adentrar em Canaã. E por que a gente anda no deserto ainda? Por que a gente não chega até a tão sonhada terra prometida? Foco, visão deturpada, propósito totalmente fora daquele propósito que o Senhor tem para mim e para você. É justamente isso. A gente precisa alinhar nossa visão, alinhar o foco naquilo que eu penso, naquilo que o Gessé pensa, naquilo que a pastora pensa, não, naquilo que a palavra de Deus diz, nas promessas que Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus, os irmãos estão entendendo? Amados, aqui ainda no
em relação aos 12 espias, olha que interessante. Só dois dos espias trouxeram um relatório para Moisés falando: não, Moisés, vamos lá que nós vamos conquistar. Josué e Calebe. Agora olha que interessante. Daqueles 12, só Josué e Calebe entrou na terra prometida. Só Josué e Calebe. Ou seja, os outros 10 ficaram lá atrás. Aí eu faço a pergunta para você: será que você quer dar ouvido aos 10 espias que ficaram lá atrás? Ou será que você quer ser um Calebe, quer ser um Josué, que busca uma alternativa no Senhor, que busca a presença do Senhor para que Ele te dê uma outra opção, para que Ele te dê um outro ponto de vista, para que você vá adiante? Qual tem sido a nossa escolha? É mais fácil a gente fugir do problema? É mais fácil a gente falar para aqui: ah, não, Moisés, não, lá tem muito problema, lá a gente vai enfrentar muita guerra, muita batalha, muito sofrimento, muito sangue vai ser derramado lá, não, vamos ficar aqui mesmo. Ou não, o Senhor já nos entregou esse povo nas nossas mãos. Vamos, subamos animosamente e vamos destruir aquele povo, porque aquela terra é nossa. Essa tem que ser a nossa posição. Esse tem que ser o posicionamento do crente. Mas muitas e muitas vezes a gente desiste. Muitas e muitas vezes a gente retrocede. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus não se agrada daqueles que o quê? Que retrocedem. Porque quando você retrocede, o inferno avança. E nós precisamos avançar, não é o inferno que vai avançar, não. Nós somos a luz desse mundo. Nós vamos avançar, nós vamos caminhar, nós vamos avante. Então, amados, que em nome de Jesus, nós venhamos nos esforçar, nós venhamos ter bom ânimo, porque nada na nossa vida vai ser entregue de mão beijada. Se você receber alguma coisa de mão beijada, você ora ao Senhor e fala: Senhor, será o que caiu aqui no meu colo? Então, amados, em nome de Jesus, um outro texto que eu queria ler com os irmãos, está lá em 1 Samuel 16, é só texto conhecido, irmãos. 1 Samuel 16, do verso 1 ao 7. 1 Samuel 16, verso 1 ao 7. Na minha versão diz assim: então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio já o rejeitei, para que não reines mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um de seus filhos para tomá-lo rei. Versículo 6. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma uma elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Amém? Irmãos, aqui Saul era o rei de Israel ainda, nessa época. Só que aqui o próprio Senhor falou para Samuel: ó, eu já rejeitei Saul. Eu quero que você vá na casa de Jessé, porque lá um dos filhos de Jessé vai ser rei, e você vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. E aí Samuel falou: poxa, Senhor, mas como que eu vou para a casa de Jessé ungir um rei, sendo que Saul vai me matar? E o Senhor deu uma estratégia: vai lá e fala que você vai sacrificar. Você vai sacrificar. E quando Samuel chega até a casa de Jessé, Samuel chega e vê os filhos de Jessé. E aqui a palavra diz que quando ele vê Eliabe, ele fala: com certeza esse aqui é o rei que vai ser ungido. Com certeza Eliabe,
é aquele que eu vou ungir como rei de Israel, porque olha o porte de Eliabe, fortão, musculoso, alto, todo com postura de rei, é esse. E a palavra de Deus fala que o Senhor diz que o homem julga pela aparência, e nós somos assim, nós julgamos pela aparência, nós temos esse ponto de vista, nós temos essa visão que nós julgamos muito pela aparência, ou seja, nós temos um ponto de vista, mas quando nós colocamos diante do Senhor, não é bem aquilo que nós estávamos vendo. Você julga as pessoas pela aparência. Eu julgo as pessoas pela aparência. E eu coloquei aqui, muitas vezes nós temos escolhas e atitudes mediante a aparência das pessoas. Como assim? Eu vou me relacionar com fulano, porque fulano é rico. Fulano tem um carro importado, fulano mora no Acapulco, fulano é isso, fulano é aquilo. Outro exemplo, eu vou namorar com ciclana, porque ciclana é bonitona, é cheirosa, é isso, aquilo outro. Ou seja, é levado por aparência. É levado por um ponto de vista onde você só enxerga uma característica da pessoa. Só que aqui a palavra de Deus, o Senhor está falando que os homens são levados pela aparência, mas Deus enxerga o quê? O coração. Ou seja, não é a carcaça, com perdão da palavra, não é a parte externa que vai agradar ao Senhor. Aquilo que agrada ao Senhor é o que está por dentro, é o coração. E o que isso nos ensina? Qual o propósito? Qual o propósito? Aquilo que o Salatiel pregou na quinta-feira. Qual o propósito de você querer alguma situação? Qual o propósito de você, de repente, almejar morar em um outro bairro? Qual o propósito de você querer comprar um novo carro? Qual o propósito? Porque o Senhor vai ver aqui, dentro do coração. E às vezes a gente se perde em relação a propósito. E eu coloquei aqui, amados, que muitas e muitas situações, assim como Samuel, que estava querendo ungir o novo rei de Israel pelos olhos carnais e pela aparência, quantas situações em nossas vidas nós olhamos pelos nossos olhos carnais? Ou seja, quantas e quantas situações você já parou para analisar e falar, eu não sou capaz de conseguir esse emprego. Eu não sou capaz de repente, conseguir entrar nessa faculdade. Eu não sou capaz de comprar um carro. Eu não sou capaz de conseguir uma casa. Eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Ei, quando nós temos o Senhor Jesus, quando você consegue alinhar a sua visão com a visão do Senhor, você é capaz de qualquer coisa quando você está na presença do Senhor. E a gente limita o poder de Deus mediante aquilo que nós enxergamos. A própria palavra de Deus fala que nós não caminhamos mais por vista, nós caminhamos pela fé. A fé, ela move montanhas, igual diz o texto. E muitos de nós somos incrédulos em relação ao próprio texto que está na palavra. E quando é o momento de nós exercermos a nossa fé, nós falhamos. Porque o Senhor nos coloca em situações, não porque Ele não nos ama, não porque o Senhor esqueceu de você, é para provar a sua fé, é para provar se verdadeiramente você está numa outra visão, se você está com outro ponto de vista, porque todas as pessoas enxergam que só tem aquela saída daquela porta, mas o Senhor, Ele vai te dar uma outra saída. O Senhor vai te mostrar uma outra situação onde ninguém enxerga. E amados, eu posso falar isso com autoridade porque minha esposa está aqui para testemunhar. Nós não víamos saídas em determinadas situações da nossa vida. E eu não estou falando só em questão financeira, eu estou falando em questão de relacionamento, em questão de um monte de outra coisa. Não via mais saída. Não via mais como fazer, por onde acontecer. Mas a partir do momento que você se coloca na presença do Senhor, a partir do momento que você fala, Senhor,
eu não sei mais o que fazer, mas eu creio em Ti. Quando você esgota todas as suas possibilidades, é onde o Senhor começa a operar. Quando você fala para o Senhor: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu quero entregar tudo. Onde a sua força, onde você não consegue mais colocar a mão, onde você não tem mais nem força para levantar da cama às vezes, é ali que o Senhor começa a operar. Então, amados, quando nós nos colocamos nessa situação, em uma situação onde nós vemos que o Senhor nos dá uma outra visão, onde o Senhor nos dá um outro ponto de vista, assim como Ele deu para Samuel e falou: ei Samuel, não é Eliabe, não é o outro, e cadê o filho de Jessé aqui para a gente ungir? Ah, tem um pequenininho lá, que está lá pastoreando ovelha, manda chamar ele. E quando chega, quando Davi entra, o Senhor fala: é esse. Você se sente pequeno? Você se sente incapaz? Você acha que você não consegue? O Senhor te faz capaz. O Senhor te levanta como rei de Israel, para que você venha. Imagina se Samuel não ouve a voz do Senhor. Imagina se Samuel não unge Davi como rei de Israel. Se vai para o vista. Quando chega lá em 1 Samuel, lá quando Davi está enfrentando o gigante, Eliabe está onde? Eliabe está escondido, com medo de Golias. E nós agimos dessa forma, nos escondendo de problemas, nos escondendo de Golias que aparece na nossa vida. Ei, o Senhor te ungiu, o Senhor te escolheu para você chegar em lugares altos. Foi o Senhor que te chamou, não foi o homem que te chamou, foi o Senhor que te chamou, para você alcançar lugares altos, aonde os seus olhos não alcançam, aonde de repente você fala: ah não, aqui eu sou limitado, mas o Senhor te leva além. Então creia no Senhor e na sua palavra, que Ele vai te levar a lugares altos, em nome de Jesus, assim como Ele levou Davi. Quem era Davi, amados? Pastorzinho de ovelha, mas já estava sendo capacitado, já estava sendo trabalhado pelo Senhor. Mas é assim na minha e na sua vida. O Senhor nos levanta como guerreiros, assim como Davi foi. Mas Ele te dá uma nova visão. Ele te dá uma nova estratégia para que você venha executá-la na sua vida. Amém? O último texto que eu queria ler com os irmãos está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isso é, às 3 da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou-lhes Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E segurando pela mão, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Irmãos, aqui, essa passagem de Atos, aqui Pedro ele já tinha pregado, Pedro já estava o cara. Esse Pedro aqui é o mesmo que negou Jesus lá 3 vezes, amém? Só que Pedro já tinha sido tomado pelo Espírito Santo, ele já estava cheio da presença do Senhor aqui. Ele já tinha pregado e mais de 3.000 pessoas tinham se convertido. Então Pedro já estava numa outra situação.
Pedro já estava num outro âmbito espiritual nesse momento. Só que aqui diz que o aleijado, ele estava pedindo esmolas ali na frente do templo. O aleijado, ele estava ali com uma visão limitada da situação dele. Ou seja, ele já estava se acostumando com aquela situação que ele estava ali. Lembra daquela passagem que fala do tanque de Betesda também? Onde o pessoal ficava lá sentado, esperando o anjo passar e as águas agitarem. E quem caísse primeiro no tanque era curado. É justamente a mesma situação. Esse aleijado estava parado ali, acostumado com a situação, pedindo esmola. E nós, muitas vezes, ficamos na mesma situação do aleijado. Nós ficamos aguardando ali algumas situações nas nossas vidas, que eu coloquei aqui, mendigando bênçãos. Ei, nós não somos mendigos de bênção não, homem. Amém? Você não precisa ficar mendigando bênção para o Senhor. Você já é abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A gente não precisa ficar mendigando bênção para o Senhor, não. Então, que a gente venha compreender e sair dessa zona de conforto que está, não, mas de vez em quando o Senhor me abençoa, de vez em quando o Senhor me agrada com alguma coisa, de vez em quando o Senhor abre uma porta para mim. Ei, não é assim não. O Senhor constantemente vai estar sobre a sua vida, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor estará contigo. Amém? Não é um dia, uma segunda-feira o Senhor está, daqui a um mês ele volta. Não, o Senhor está contigo todos os dias. Todos os dias o Senhor vai estar contigo. Então nós precisamos, amados, deixar de ficar mendigando bênção. E nós fazemos isso constantemente porque nós nos acomodamos com as dificuldades. Ah não, é assim mesmo. Ah não, mas eu vou ficar sofrendo aqui mesmo, porque é assim mesmo, todo mundo sofre. Ah, mas meu casamento está assim. Ah, mas meu filho está assado. Ah não, mas minha vida financeira, está assim. Não, mas é assim mesmo. Não é assim não. Não é assim. O Senhor não quer isso para a sua vida. Você está passando nesse momento com um propósito. Você está passando por esse momento de tribulação, nesse momento de dificuldade, com um propósito de Deus, para que você venha aprender. Mas isso não vai perdurar durante toda a sua vida, não. Não se acostume. Não fique mendigando bênçãos do Senhor. Ah, mas como é que eu faço? Se coloque na presença de Deus. Para de ficar brincando. Para de ficar priorizando outras coisas. Ah, mas é difícil. Se eduque. Disciplina. Ah, mas eu não consigo. Não é possível que 5 minutos do teu dia você não consegue parar para ler uma palavra. 5 minutos do teu dia você não consegue parar para fazer uma oração de mosquito. 5 minutos do seu dia. Será que é muito? Será que é muito 5 minutos você parar? Você começa com 5 minutos, depois quando você vê é 10, é 15, é 20 e vai crescendo. Porque isso vai te fazendo bem. Isso vai te trazendo intimidade com o Senhor. E você vai vendo na prática as coisas acontecerem. O Senhor vai te dando outros pontos de vista, uma nova visão. Onde você não enxergava a luz, você consegue enxergar a luz. Onde você só via trevas, você consegue enxergar trevas. Onde você via que não tem mais salvação no meu casamento, você consegue ver salvação no seu casamento. Ah, meu filho está nas drogas, você consegue enxergar a solução para a vida do teu filho. Porque onde há Jesus, a vida, a transformação, a libertação, a cura. Então, em nome de Jesus, põe isso para funcionar nas nossas vidas. Põe isso para verdadeiramente nós aplicarmos de todo o nosso coração, porque senão a gente vai ficar aqui só ouvindo palavra, e o tempo vai passando e as coisas não mudam. Mas Jesus está aqui. Jesus quer fazer acontecer. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, que não é o mesmo ponto de vista que falam para você aí na rua.
O ponto de vista do Senhor Jesus é a Bíblia. São as Escrituras Sagradas. Isso aqui não dá margem de divergência. Vamos continuar aqui, que senão não vai dar tempo, amados. Mas olha o que eu coloquei aqui. Nós ficamos nos preocupando com as adversidades do dia a dia. Contudo, Pedro pediu para aquele homem focar nos olhos dele. Ou seja, o que isso significa? Quando Pedro fala assim, ei, olha no meu olho. Muitas e muitas vezes nas nossas vidas, você está tão preocupado com o que está em volta, que você não consegue olhar nos olhos do Senhor. Quando o próprio Pedro estava lá no meio daquele mar, na madrugada, e o Senhor Jesus aparece lá, e ele fala, Senhor, se for tu, faz eu andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas, ele faz o quê? Ele tira os olhos do Senhor. E aí ele olha para o vento, olha para as adversidades. Nós estamos andando assim, olhando só para as adversidades, só para os problemas. Pedro fala aqui para ele, ei, o aleijadinho, perdão da palavra, ô cidadão, olha para mim, esquece de seus problemas. Esquece de tudo que está te tirando o foco de estar na minha presença. E é justamente isso que o Senhor está falando hoje à noite para a gente. Ei, esquece dos seus problemas, olha para mim. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Eu que vou te dar a solução. Eu que vou mudar a sua visão dessa situação. E às vezes a gente fica olhando, ah não, mas Senhor. Ei, olha para o Senhor. E aqui, Pedro, quando ele manda aquele homem olhar para ele, e aquele homem tira os olhos de todas as coisas que atraem ele, que sugam o tempo dele, que sugam as forças dele. E ele olha para Pedro, o que acontece? Pedro nesse momento ele trata de dois problemas numa palavra só. Pedro fala o que para ele? Olha o verso 6. Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ou seja, em uma palavra que Pedro deu, Pedro restaurou a saúde daquele homem. Aquele homem, a palavra de Deus fala que Pedro deu a mão para ele, ele levantou e os tornozelos ficaram firmes e ele saiu andando daquele lugar. E além da saúde daquele homem, Pedro restaurou o quê? A parte financeira, porque aquele homem não precisava mais ficar ali sentado pedindo esmola, porque ele não era mais coitado. Ei, está com dificuldade? Está com problema na sua vida? Está com problema de saúde? Está com problema financeiro? Olhos fixos no Senhor. É o Senhor que vai direcionar. É o Senhor que vai falar para você, ei, levanta dessa cama. Sai desse seu autocomiseração, que isso só acontece comigo, mas por que comigo, Senhor? Mas por quê? Porque, ei, não é o porquê com você, todo mundo passa. Mas como que a gente tem enfrentado? Mas é cajadada em cima de cajadada, mas é tribulação em cima de tribulação. Ei, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Se não for Deus, você ora na autoridade do nome do Senhor Jesus, espanta, manda sair, que sai. Se for algo do inimigo querendo atrapalhar, você repreende e passa. Mas se continua, é o Senhor que tem um propósito para que a gente venha aprender. E eu vou te falar uma coisa, até a glorificação, até o Senhor Jesus voltar, nós vamos passar por tribulação. Nós vamos ter dificuldade. Porque nós estamos o quê? Em santificação. Ninguém aqui vai falar, não, já aprendi tudo. Eu tô totalmente santificado. Se você estiver totalmente santificado, o Senhor vem aqui, te recolhe e te leva para a glorificação. Então nós estamos em processo, amados. E o processo do cristão é esse. Através das provas, através das tribulações. Mas é porque é só comigo. Não, não é só contigo não, é com todos. É com todos. A questão é, como você tem enxergado esse problema? Qual o seu ponto de vista em relação ao reino de Deus?
Qual o seu ponto de vista em relação a essa tribulação que você está passando? Aonde você tem buscado ajuda? Nos 10 espias que te trazem relatórios ruins? Ou você tem acreditado naqueles 2 que já falar para você, vamos lá que a gente vai conquistar? Ou será que de repente você tem caminhado e olhando, não, por esse caminho aqui parece, pela aparência desse caminho aqui, pelas pessoas que estão caminhando por aqui, eu acho que é mais fácil. Mas não vê o coração daquelas pessoas. E o Senhor te manda ir por outro. Ou será que verdadeiramente você está aqui, igual Pedro estava ali passando, e aquele mendigo que estava ali, aquele aleijado que estava ali, mendigando bênçãos. Senhor, eu preciso de uma bênção. Me libera uma bênçãozinha, por favor. O Senhor quer além da bênção. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te colocar para que você venha alcançar lugares muito mais altos daquilo que você possa pensar ou imaginar. Então, em nome de Jesus, se coloque de pé nesse momento. Em nome de Jesus, levanta nesse momento. Não anda não, só levanta. Bichinho chato, né, irmãos? Amados, eu não sei qual que tem sido a sua dificuldade. Eu não sei qual o seu ponto de vista em relação à tribulação que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu sei. Jesus, Ele tem uma nova visão para te dar nessa noite. Jesus quer que você enxergue o seu problema de um outro prisma, de um outro ângulo. Sabe lá de Isaías que fala dos olhos da águia? Sabe por que Isaías fala dos olhos da águia? Porque a águia enxerga de não sei quantos quilômetros lá nas alturas, ela consegue ver um rato rastejando lá no chão. Esses são os olhos que o Senhor quer que nós venhamos ter, olhos de águia. Então que em nome do Senhor Jesus, você peça o direcionamento para Deus, para que o Senhor possa te dar uma nova visão nessa noite, para que o Senhor possa te mostrar um outro ponto de vista, para que você não venha abandonar tudo aquilo que o Senhor quer para o seu casamento, o Senhor quer para a sua família, o Senhor quer para o seu trabalho, o Senhor quer em todos os pontos da sua vida. Então não é hora de abandonar tudo isso, é hora de pedir o direcionamento para Deus. E eu tenho a plena convicção que o Senhor vai te mostrar uma saída em nome de Jesus. Por isso se coloque diante do Senhor, vamos estar orando. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, Espírito Santo de então Deus, nós continuamos aqui na Tua presença, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha estar restaurando a nossa visão, Senhor, que o Senhor possa estar nos dando outro ponto de vista, Pai, mediante as tribulações que nós temos enfrentado, Senhor, todas as dificuldades que cada um aqui tem dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, Senhor, onde quer que nós andamos, Senhor, sabemos que existem levantes sobre as nossas vidas, Senhor, mas nós colocamos nas Tuas mãos, porque confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, Senhor, e sabemos, Pai, que o Senhor há de nos dar uma nova visão, uma nova opção, um novo ponto de vista, Senhor, porque nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, Senhor.
Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem reforçando, Senhor, vem renovando, Senhor, as forças dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cansados, aqueles que são sobrecarregados, Deus, derrama do teu bálsamo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, adentra os corações, Deus. Vai trazendo força, Senhor. Vai trazendo vigor. Vai trazendo tudo aquilo que nós precisamos para continuar, Senhor, na tua presença, para que nós venhamos continuar avançando, Senhor, para que nós venhamos continuar, Senhor, te buscando, Pai, porque nós sabemos que só em Ti estão todas as respostas, Senhor. Só em Ti estão os direcionamentos que nós precisamos para as nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar fazendo, Senhor, a Tua obra sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, vem curando, vem restaurando, Senhor. Vai adentrando, Senhor, nos relacionamentos, Pai, nos casamentos, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, cada família aqui representada, Senhor. Vai restaurando, Senhor, os filhos, Senhor. Vai tirando das drogas, Senhor. Vai tirando da prostituição, da pornografia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai limpando, Senhor, os corações, Pai. Vai trazendo um arrependimento, Deus. Vai trazendo um arrependimento, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, queima em nossos corações e mostra-nos, Pai, tudo aquilo, Senhor, que está errado nas nossas vidas, Deus. Porque ninguém aqui é super crente. Nós todos temos defeito, nós todos temos falhas, Senhor. Mas nós estamos aqui nos arrependendo, Senhor, de tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, Senhor, para que verdadeiramente nós venhamos ser discípulos teus, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, toma nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu descanso em Ti. Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia, Aleluias. Amados, eu não sou disso não, mas é com muito temor no coração que o Senhor coloca algo no meu coração. E eu tenho certeza que é de Deus isso daqui, e não é para glorificar o meu nome de nada, não. Mas o Senhor trouxe um recado a Jaque. Jaque, permaneça. Você entrou aqui nessa noite querendo desistir do teu casamento, querendo jogar tudo para cima. Mas o Senhor te diz, permaneça firme. Deus vai te dar uma nova visão. Deus vai te trazer uma nova visão, uma nova forma de enxergar tudo isso que está acontecendo na tua vida. Não é para expor tua vida, não. Mas é porque o Senhor trouxe isso ao meu coração. Eu não podia descer daqui sem falar isso. Então continue, persevere. Teu marido vai servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, para finalizar, Salmos 34, verso 4. Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Amém? Amados, o caminho é olhar para o Senhor. O Senhor vai ouvir a tua oração. Clame a Ele. Olhe para Cristo, que é Ele que vai te dar uma nova visão. É Ele que vai te mostrar um novo ponto de vista, para que a gente não venha desistir. Em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe a vida dos irmãos. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus, não estourei o tempo hoje, em nome de Jesus. Queria pedir para os irmãos se sentarem rapidinho para nós darmos alguns recados aqui para os irmãos. Amados, amanhã nós teremos nossa oração aqui na igreja às 8 horas da noite. Todos estão convidados, amém? Aqueles que puderem estar aqui às 8 horas da noite, tem sido um momento bênção, um momento onde nós nos colocamos na presença do Senhor. Então, que em nome de Jesus, aqueles que puderem estar aqui, se coloquem na presença do Senhor, amanhã às 8 horas da noite aqui juntamente conosco, amém? Terça-feira as células ainda continuam online, amém? As células ainda não retornaram presencialmente. Nós não temos uma previsão aí de quando as células vão retornar, mas que nós venhamos continuar aí online mesmo, né? Louvando ao Senhor, falando da palavra de Deus aí com os irmãos. Então, se você não faz parte de uma célula, procure um líder de célula, para que você possa estar participando de uma célula aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quinta-feira nosso culto às 20 horas normalmente, e no dia 11 de junho, amados, nós teremos o culto do Dia dos Namorados, amém? Glória a Deus. Uma grande oportunidade aí para os irmãos trazerem casais que não conhecem Jesus, aqueles maridos que não são crentes, aquelas esposas que não são crentes, né? Convide, né? É óbvio que vai ter a palavra, né? Vai ser ministrada a palavra, não vai ser eu que vou estar trazendo a palavra, vai ser um pastor de fora. Então, convide aí para o pessoal para estar participando. Não está restrito apenas a casais aqui da igreja, né? E assim como nós temos falado, nós abrimos não só para os casados, amém? Para aqueles que são namorados, para aqueles que são noivos e para aqueles que são casados, obviamente. Então, como é Dia dos Namorados, né? Os irmãos fiquem bem à vontade. Tem um valor aí de R$30 o casal, amém? Porque vai ser servido aí um negocinho para os irmãos. E o convite já está na mão do Salatiel, que não está ainda, mas já está na mão ali, ó. Vai estar na tua mão depois, do Salatiel e da Jane, que eles vão ficar com os convites aí para os irmãos procurarem eles para adquirirem, tá? São convites que tem um número X ali, eu não sei quantos convites tem, mas são um número determinado, né? Justamente por causa da pandemia, para não aglomerar muito. Então não demore para pegar o seu convite. Se de repente você está aqui, poxa, eu queria vir tanto, mas eu estou passando por problema financeiro, me procure, não deixa de vir por causa de dinheiro. Não fala, mas eu tenho vergonha. Eu também já tive muita vergonha. Muitas vezes eu fui abençoado lá na igreja porque eu não tinha como ir e aí me abençoava. Então, não tenha vergonha. Me procure que a gente dá um jeito aí e não deixe de vir por causa disso em nome de Jesus. Amém? Para aqueles casais que virão, a pastora está pedindo para que tirem uma foto, mas a foto tirem em pé assim, ó. E depois manda para ela ou manda para o grupo da célula que a gente pega lá dos grupos para serem confeccionadas umas lembrancinhas, amém? Então, para não dar bochicho depois das fotos, poste a foto em nome de Jesus, amém? Se você não tiver uma foto, chama a gente aqui no final do culto, tira uma foto minha aqui com meu marido, com minha esposa, a gente tira para que você não fique sem foto, amém? Glória a Deus. Eu acho que os recados são só esses, queria chamar a Ingrid aqui que vai estar finalizando o culto. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você possa ter sido abençoado através dessa palavra e que em nome de Jesus, logo, logo você esteja aqui conosco. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos.